Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Aparecem duas expressões no Evangelho de hoje para a nossa reflexão. Os discípulos dizem que Jesus fala claramente e sem figuras. As duas palavras são parresia e paroimia. São palavras similares, mas elas têm um significado interessante. A primeira, parresia. Falar com parresia quer dizer com franqueza, abertamente, sem ambiguidade, com audácia, sem dar voltas, Não é do jeito mineiro de falar, não. O mineiro dá sempre volta, Come pelas beiradas, a gente diz assim. Mas Jesus está dizendo, eu falo agora abertamente, sem dar voltas. Jesus sempre ensinou aos seus discípulos a verdade plena. Ele foi conduzindo os seus discípulos para a verdade plena. Ele foi pedagogicamente ensinando, mas Jesus nunca deixou de dizer a verdade. Mesmo que ela tenha sido dita em ambientes diferentes, em momentos diferentes, de uma forma gradual, mas Jesus foi conduzindo os seus discípulos para a verdade plena. Como é nocivo, para o rebanho quando os pastores de alma dizem meias verdades, ou quando eles deturpam a verdade, ou quando trocam a verdade pela mentira, ensinando um caminho mais fácil, mas um caminho que não conduz ao bom pastor. É trágico quando os pastores de alma agem assim. Então a primeira palavra é parresia, falar com ousadia, com franqueza. A segunda é paroimia, que é falar de um modo que se desvia da forma usual de falar, não de forma enigmática, metafórica, com alegorias, comparações, mas faz parte da didática de Jesus, por um tempo, o uso dessas expressões, as parábolas, as analogias, as comparações, Jesus usou muitas imagens do seu tempo, da culinária, do campo, da agricultura. Isso fez parte do vocabulário de Jesus, mas todas elas continham o núcleo, a essência da mensagem evangélica. A paroimia é saber ter a audácia de usar determinadas figuras de linguagem, expressões, mas para chegar num ponto específico, Um pregador, ele pode até usar de recursos na sua oratória. Você que acompanha o trabalho de evangelização da Canção Nova, você vai se lembrar do Padre Léo. O Padre Léo, ele tinha a didática de contar as histórias engraçadas, mas ao final das suas histórias engraçadas, tinha sempre a espada da palavra de Deus, aquilo que penetrava os nossos corações e nos fazia mudar de vida, querer a conversão, querer Jesus Cristo, querer uma vida nova. Então, essa era a paroimia, e Jesus usou desses dois recursos, dessas duas realidades, para chegar ao coração dos seus discípulos. Jesus nos conduz à verdade plena, falando sempre com parresia, usando também de determinados artifícios, sempre para chegar ao coração do ser humano e fazer com que as pessoas mudem de vida. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.